Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder estar aqui mais uma vez com você no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós entramos para estar liberando algo do céu para o teu coração. E como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando na palavra do Senhor Jesus. E eu me sinto sempre um privilegiado de ter a sua companhia aqui todos os dias. Eu sei que você já criou o hábito de assistir os devocionais trabalhando, fazendo as atividades dentro de casa, aí está no trabalho, está na faculdade, colocou o fone de ouvido e ao mesmo tempo que trabalha, estuda, está se alimentando, alimentando o seu espírito da palavra, alimentando a sua vida daquilo que é bom, que é a palavra do Senhor Jesus, e isso é muito bom. E eu quero orar com você e agradecer a Deus por esse dia. Vamos fazer isso, Pai? Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego e pela vida, pelo teu amor e tua bondade, tua graça e misericórdia que tem nos sustentado todos os dias. Agora fala conosco, fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo de uma forma impactante. Abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores e intercessores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra aqui na internet. Fica conosco, visita os pedidos de oração que ficam aqui embaixo, entra com cura, libertação e salvação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. Estamos chegando a 700 mil inscritos aqui no YouTube. Nos ajude a aumentar a nossa família e bater essa meta. E eu tenho uma excelente notícia para você que quer crescer espiritualmente, que quer ser mais edificado pela palavra. Meu novo livro, 12 por 1. São 12 autores que cada um fala de uma determinada área da vida, batalha espiritual, cura interior, libertação, salvação. Então são 12 chaves e um destino. Esse livro vai falar muito ao seu coração. Pastor, como é que eu faço para adquirir essa obra? O livro custa no valor de R$40. Lembrando que nós não estamos entregando o livro fisicamente, apenas o e-book. Se você quiser, aqui do lado tem o nosso contato. Você entra em contato com a agenda ali, escreve "Eu quero o livro" no WhatsApp, ele vai mandar para você o QR Code, faz o pagamento, manda o comprovante, na mesma hora você vai receber em PDF esse lindo livro para você ler no seu dispositivo, no notebook, no tablet, no celular, enfim, para você ter na sua coletânea, e lhe garanto, vai ser uma bênção, vai falar muito ao seu coração. Beleza? Vamos lá, livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, eu quero ler com os senhores o versículo de número 7 em diante. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Deixa eu começar lendo do 6. Gálatas 1, 6. Admira-te que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Bom, olha que interessante aqui o que esse autor está defendendo para nós, o próprio propósito de se manter nesse evangelho, né? Principalmente naquela época que começaram a compartilhar outros tipos de evangelhos, outros tipos de doutrinas, né? Paulo combateu muito isso na igreja, porque estava sendo disseminado por outras pessoas visões, evangelhos diferente daquele que Cristo tinha ensinado, né? E você vê de forma enfática a Bíblia nos ensinando, se aparecer um anjo do céu e falar de um outro evangelho que não seja esse, isso é anátema, ou seja, você não deve compartilhar, você não deve absorver, você não deve acreditar. É anátema, porque o evangelho já foi escrito, né? Que é a história de Jesus. E essa é a palavra que nós temos que guardar na nossa vida. Por que é importante o entendimento desse texto? Porque de lá para cá, essa palavra ela continua extremamente real nos nossos dias. É uma palavra que continua pertinente. Quantas pessoas, quantas cidades, nações, quantos países já apareceram pessoas, diferentes lugares,
que começam a pregar um evangelho diferente de Jesus, né? E qualquer um que prega um evangelho que não é o de Cristo, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que é anátema. Então nós devemos valorizar apenas o evangelho de Jesus. Qualquer um que perverta esse evangelho, qualquer um que mude o que está escrito, é anátema, porque esse evangelho é sólido, é verdadeiro e é o único que nós devemos absorver. Quantos que surgiram de lá para cá pregando um outro evangelho? Quantas pessoas que se disseram ser o Cristo, né? Quantas pessoas que disseram estar falando de Deus? Quantas pessoas que disseram estar pregando em nome de Deus, mas com outras doutrinas, com outras filosofias, né? Tem países por aí de pessoas que afirmam ser Jesus. Outras pessoas que afirmam dizer ter um novo evangelho, né? Então essa palavra, ela é uma palavra apologética com aspecto de nos incentivar e também nos despertar a não crer em outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus, né? Qualquer pessoa que se aproxima e venha perverter esse evangelho, que venha dizer que esse evangelho tem que ser atualizado, que tem que tirar um tio dessa palavra, uma vírgula, muito cuidado, não acredite nesse tipo de mensagem, nesse tipo de evangelho. É por isso que eu sou totalmente contra a esses teólogos liberais que aparecem na nossa geração falando que a Bíblia tem que ser atualizada. Você já deve ter ouvido isso aqui na internet. Várias vezes pessoas pregaram, tem intelectuais que se dizem ser intelectuais, porque para mim não são. Quando uma pessoa começa a se manifestar dessa forma, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que algumas coisas da Bíblia caducou, que isso presta, isso não presta na Bíblia, eu fico imaginando o tom de arrogância e de prepotência que uma pessoa carrega a ponto dela dizer que isso presta e não presta. Quando, na verdade, a Bíblia é, primeiro, o livro mais vendido no mundo, né? Ainda é o livro que mais vende no mundo. Segundo, o livro que mais revoluciona a vida das pessoas no mundo. Então é impossível alguém dizer que esse livro não tem poder e que a Bíblia tem que ser atualizada. Não, não, não. Não tem que ser atualizada nada. Ela continua verdadeira, ela continua real. Eu gosto da frase... Desculpa, gente. Eu gosto da frase de Billy Graham que fala assim, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu gosto muito dessa frase de Billy Graham. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Mostrando para nós o quê? Que a Bíblia continua real, que a Bíblia continua verdadeira, que a Bíblia continua profética, né? Continua ainda se cumprindo os sinais, ainda continua manifestando o seu poder, continua manifestando a sua grandeza, a sua glória, né? A Bíblia continua real, verdadeira, cumprindo o seu propósito sobre a nossa vida. Então qualquer outro tipo de evangelho que seja anunciado por aí, que não é o evangelho de Jesus, nós como cristãos não devemos considerá-lo, não devemos ouvi-lo, nem absorvê-lo. É o que a palavra está dizendo para nós em Gálatas, é anátema. Qualquer um que pregue um evangelho diferente, qualquer um que perverta o que está escrito na Bíblia. Ah, eu tenho que tirar da Bíblia o livro tal e ficar somente com o livro tal. Não, não tem que existir isso. A Bíblia já está selada, a Bíblia já está fechada e há um texto na Bíblia que diz que condenado e maldito será todo aquele que tentar tirar uma vírgula ou acrescentar uma vírgula ao que está escrito dentro da Escritura. Assim, nós cremos que a Bíblia ela é a palavra do Senhor, ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra e ela fala diretamente conosco todos os dias. Por isso, a importância também de nós defendermos a nossa fé, defendermos a palavra para dizer que a Bíblia continua real, continua verdadeira, que essa palavra é fiel e verdadeira, mais penetrante que espada de dois gumes, que divide a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração por uma transformação, por uma libertação constante. A palavra do Senhor, ela nos transforma, ela nos edifica, ela nos abençoa e somente ela tem poder de nos levar à eternidade. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Senhor,
Nós cremos na tua palavra e que a tua palavra é real. A tua palavra é verdadeira e que ela não precisa ser acrescentada em nada, porque tudo já foi escrito por ti. O Senhor se revelou através da sua palavra, assim nós cremos. Por isso nós te pedimos, abençoa essa pessoa, dê um dia extraordinário para ela e que essa palavra acenda no coração dela para que não haja nenhum tipo de dúvida e que ela não fique se envolvendo em vãs especulações, em vãs debates de tanta gente que tenta dizer de coisas que devem estar ou não na Bíblia, porque nós acreditamos em tudo que está escrito nela. Por isso nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom saber que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, Deus falou com você, recebeu essa palavra, concorda que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, então compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você se tornar um intercessor do nosso ministério. Pastor, eu queria deixar uma oferta na sua vida, como é que eu faço para ofertar no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Momento de Paz, e fica com essa palavra na sua alma. A Bíblia não tem que ser atualizada, a Bíblia não tem que ser acrescentada. Não existe isso de tirar esse livro da Bíblia, colocar outro livro, porque esse evangelho caducou, o outro não caducou. Não, não. Tudo que está escrito ali é a palavra de Deus e assim nós cremos. E a própria Bíblia disse que se viria um anjo do céu e apresentasse para nós um novo evangelho, que isso seria anátema. Por isso, muito cuidado com os tipos de profetas que aparecem da nossa geração, dizendo que estão com a verdade, com o evangelho diferente, que tem uma interpretação nova, uma pregação diferente, quando na verdade a Bíblia continua sendo mesma, a palavra continua sendo mesma. Deus te abençoe, até amanhã.